Olá, sejam bem-vindos à aula online Empreendedorismo Artístico versus Artista Empreendedor. Um guia de sobrevivência profissional e empresarial na arte. Eu sou André Tadeu. Eu vou conduzir vocês nessa aula que está sendo patrocinada pelo PROAC Direto 2021, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Para mim é muito especial essa aula. Ela está coincidindo com uma data muito importante na minha carreira. Eu sou ator, roteirista, educador e produtor de teatro e vídeos. Eu tenho 30 anos de carreira. Estou completando 30 anos de carreira esse ano, no ano de 2023. Eu comecei em 1993. E já um ano depois, eu já abri a minha empresa, Central Paulista de Produções e Cursos Livres. A partir de então, eu tenho me dedicado como ator, como roteirista, como palestrante com recursos teatrais e performáticos, como produtor de teatro, seja corporativo, direcionado à comédia, ao grande público, a outros públicos. Então, são 30 anos de trabalho como empreendedor, um artista empreendedor e depois como empreendedor artístico. E eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências, os meus aprendizados. E não apenas isso. Eu também tenho a compartilhar com vocês conceitos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo sobre o tema empreendedorismo, que eu venho trabalhando em diversas formas em parceria com SEBRAES de vários estados do Brasil. E comemorando 30 anos de trabalho com vocês. Bom, eu gostaria de, inicialmente, discutir com vocês o conceito de vocação artística e o conceito de vocação para empreender, vocação empreendedora. Será que todo artista é um empreendedor nato? Será que todo empreendedor que se dedica à arte é um artista? Em que momento que essas duas vocações se juntam, colaboram ou atrapalham uma a outra? É isso que eu gostaria agora de focar com vocês, começando com uma reflexão sobre o que é vocação artística. A grande Fernanda Montenegro, dama do nosso teatro brasileiro, tem uma observação muito interessante a todos os jovens atores que querem começar teatro. Questionada sobre o conselho que ela daria para quem está começando na carreira artística, no teatro especificamente, a Fernanda, em algumas vezes, já citou uma resposta assim: jovem que quer começar teatro, a minha recomendação é desista. Desista, vá fazer qualquer outra coisa na vida. E se lá, fazendo outra coisa, longe do teatro, você achar que você vai morrer se você não voltar a fazer teatro, aí você volta. Porque aí você volta mais realista. Na verdade, as pessoas acham que a carreira artística é aplauso, é status, é diversão. E, na prática, a própria Fernanda, nos mais de 70 anos de carreira, sabe o quanto é sacrificado, é difícil, você tem que lidar com frustração, muitas coisas não dão certo, uma coisa você agrada, outra coisa você não agrada, uma hora todo mundo gosta de você, outra hora... Aliás, ela já passou, inclusive, por perseguições na ditadura, nos últimos governos. Então, é muito mais atribulado do que os jovens podem imaginar que seja uma carreira artística. Né? Tem gente que gosta de arte, consome arte. Tem gente que faz cursos de teatro, de dança, de música para se desenvolver. Tudo isso é ótimo. Mas poucas pessoas têm verdadeira vocação artística. Aquilo que leva você a fazer muitos sacrifícios para se manter trabalhando na área artística. Que é o caso da Fernanda, que está aí até hoje trabalhando, não porque precise materialmente, mas porque ela precisa existencialmente do trabalho artístico. Agora, no caso da Fernanda, você tem uma grande vocação que veio junto com um grande talento. É uma das maiores atrizes do mundo, nossa única brasileira que concorreu ao Oscar. Ela realmente tem um trabalho excepcional. Será que só pessoas com trabalhos
com talentos artísticos excepcionais, como a Fernanda Montenegro, podem se manter trabalhando ao longo da vida no mercado artístico? A questão é que o mercado artístico ele é complexo, ele é múltiplo. Vários perfis de artistas podem se manter trabalhando bem. Não, às vezes, a Fernanda é uma especialista na arte de representar, é nisso que ela é excepcional. Mas tem outros artistas que são bons roteiristas, são artistas que são atores, produtores e roteiristas, existem pessoas com carisma incrível. Então, vários talentos combinados podem fazer você ter uma carreira bem-sucedida no ramo artístico. Agora, normalmente, as pessoas que sobrevivem no ramo artístico por muito tempo, além do talento artístico, elas têm o talento de se empregar, de se vender, de serem lembradas, de se reinventarem. E todas essas características, elas têm a ver também com a capacidade de você empreender. Porque, olha a realidade do ator e da atriz, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, alguns dados mostram que, em média, 90% dos atores e atrizes sindicalizados, ou seja, que fizeram curso ou fizeram teste, estão trabalhando, né? 90% deles se mantém desempregado ao longo do tempo. Então, é uma força de trabalho que 10% se mantém empregada. Nem sempre empregada os mesmos 10%, mas na média é 10% de empregabilidade. E os outros 90%? Vão fazer o quê? Morrer de fome, vão fazer outras coisas e trabalhar eventualmente como artista, ou eles vão gerar o seu próprio emprego, vão produzir coisas, teatro, cinema, internet, produtos específicos para eventos, vão achar formas de gerar renda com o seu trabalho artístico. E isso é empreender. Mesmo que seja só você criando emprego para você mesmo, é uma iniciativa empreendedora. Então, vocação artística com vocação empreendedora, esses dois caminhos são importantes para você se manter empregado. Né? Agora, existem alguns artistas que não são apenas artistas empreendedores, que vão lá batalhar para gerar o autoemprego. Existem artistas que eles vão além, e eles criam empresas do ramo artístico e do ramo do entretenimento a partir da arte. É o caso desse rapaz representado na foto aqui, que se chama Walt Disney. Todos nós já conhecemos algum trabalho da empresa que ele criou, a Disney, que é o maior conglomerado de mídia do mundo hoje. E ele, agora em 24, ele está fazendo 100 anos. Né? O Disney era um jovem animador lá em Hollywood, fazia os filmes, né? Ele era um dos pioneiros na animação para cinema. E ele foi o primeiro a fazer um longa-metragem de animação. E isso o estabeleceu como a referência do mercado. O sobrenome dele virou sinônimo do produto. Disney Animação, né? Desenhos. E programas infantis, né? Programação infantil, programação para a família. Ele criou isso. Agora, como é que ele saiu do papel de artista para ser um empreendedor artístico? Ele descreveu assim: e assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, eu decidi de triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Então, essa é uma visão bastante empreendedora. Não é? Normalmente, o empreendedor é esse. É onde todo mundo para e não tem solução, o empreendedor fala: eu vou gerar novas formas de resolver esse problema. Né? E é isso que o empreendedor faz. A carreira do Disney, quando a gente pesquisa, ele alternou grandes sucessos
com momentos de quase falência ao longo dos vários anos que ele empreendeu. E o que é legal é que ele fez uma marca tão forte que sobreviveu a ele, né? E virou uma das marcas mais valiosas da indústria do entretenimento. Qual é o perfil de gente que dá certo empreendendo? Normalmente, essa pessoa ela tem que se sentir motivada a exercer independência. Ela gosta de colocar em prática suas ideias, ela corre riscos calculados, gosta de aprender coisas que vão além de uma única área, né? E é flexível para reajustar a sua estratégia. Se você é uma pessoa que tem um perfil muito diferente disso, ou seja, não é uma pessoa que faça questão de ser independente, de colocar suas ideias em prática, detesta correr riscos, não gosta de aprender muitas coisas, não tem uma curiosidade muito generalizada e não é uma pessoa muito flexível, você tem perfil de ser contratado e empregado, né? Agora, se você tem esse perfil, quem sabe você não vai ser o próximo Disney da sua área, né? O Disney ele foi empreendedor, inventor e inovador. Essas vários os, né? Várias características na mesma pessoa. Mas você não precisa ser genial como um Disney para você empreender no ramo artístico. Mas algumas perguntas você tem que responder. Por exemplo, em que mercado você quer atuar? No caso do Disney, ele queria atuar no mercado de cinema de animação, né? Qual o público que ele queria atingir? As crianças, a família infanto-juvenil. Seu diferencial competitivo? Exatamente os filmes de animação de longa-metragem. Produto ou serviço artístico valorizado e viável? Ele criou o cinema de animação de longa-metragem num momento de auge da indústria cinematográfica, que foi na década de 30, né? Então, e ele tornou viável uma coisa que não existia antes dele, que é uma linha de produção que conseguisse fazer um trabalho de longa duração de animação. E ele teve que ter gestão artística, né? Ele era um gestor artístico, ele teve que comandar uma equipe criativa, ele teve que ter gente que promovesse, vendesse e distribuísse os filmes dele e que tivesse também uma coordenação financeira, né? Todo mundo que trabalha com cinema é uma indústria, é uma linha de produção que envolve centenas de pessoas. Como é que você financia isso? Como é que você coordena isso? Como é que você torna viável uma operação tão grande? Né? Então, é uma logística, um lado financeiro muito grande e que precisa de um empreendedor que coordene pessoas de talentos, de áreas, para gerar o produto e que esse produto se torne viável economicamente, né? Então, é isso que é o trabalho do empreendedor artístico. E, além de tudo, gente, é uma coisa muito interessante. Os recursos eram dele? Não, você levanta financiadores, patrocínios, até chegar no público e ter a felicidade que o público possa, pagante, cubra as suas despesas. Mas nem sempre, às vezes, você tem que ter patrocínio. E você tem que conhecer muitas coisas além do seu próprio trabalho de artista. Você tem que, toda uma indústria que se cria e que você tem. Você vai precisar ter pessoas que te ajudam, mas você precisa ter uma noção até do que elas devam fazer, até para saber contratar ou se associar a pessoas que tenham esse perfil. Então, é todo um trabalho de conhecer um ciclo econômico da arte, né? De produzir um produto, gerar um produto artístico, né? Bom, agora, a carreira artística como empreendimento artístico, dicas de empreendedorismo para artistas. Mesmo que você não seja o próximo Disney,
do mercado de entretenimento, se você quer só administrar a sua carreira, é bom que você pense a sua carreira como uma marca e administre a sua carreira como uma marca, para se manter realmente uma pessoa de visibilidade e empregabilidade ao longo do tempo no setor artístico. E aí eu vou pegar alguns exemplos de artistas muito bem-sucedidos. Por exemplo, esse rapaz que está aqui nesta foto, o nome dele é Ricardo Darín. Quem já viu o filme argentino deve ter já visto algum filme do Ricardo Darín. Ele é um verdadeiro sinônimo de cinema, de bom cinema argentino. E vocês imaginem, ele tem aí uma faixa, não deve ter, por volta de 60 anos, e nele já participou de 96 filmes como ator. Olha, que marca, hein? E desses, apenas 3 foram produzidos por ele e um teve direção dele agora, quando ele já era um ator consagrado, há pouco tempo. Ele construiu uma carreira impressionante no cinema. E eu costumo dizer que o Darín, além de ser um excelente ator, ele é um carimbo de qualidade no filme. Ele tem uma quantidade de bons filmes, de muito bons e ótimos filmes, invejável para estrelas de Hollywood. Tanto que alguns filmes do Darín, que foram produzidos na Argentina, não em Hollywood, alguns deles concorreram ao Oscar e ganharam Oscar de filme estrangeiro. Então, ele tem uma quantidade, uma filmografia sensacional. O que é curioso é que, não exercendo, ele conseguiu esse corpo de obra como ator, né, essa quantidade de bons filmes, não exercendo o poder de produtor e de diretor. Ele foi fazendo boas escolhas. Ou ele, ou uma equipe de agentes dele, consegue chegar a bons papéis e bons filmes. Nem todo ótimo ator tem essa sensibilidade de fazer boas escolhas. E esta capacidade de se preocupar com a qualidade de projetos faz com que você fique mais... Fez um bom filme, fez 2 bons filmes, você vai estar sempre sendo lembrado para quem quer fazer um bom filme. Agora, no caso do Darín, além da habilidade como artista, ele tem a habilidade de escolher bons filmes. Então, a dica: preocupe-se com uma carreira, ser relevante artisticamente, não basta ser você o trabalho ser bom. Você precisa estar em produtos muito bons. E essa é uma preocupação constante para se manter empregado. Outro exemplo é descobrir o seu talento e vocação para a carreira sustentável no ramo artístico. Nem sempre aquilo que você acha que é a sua vocação principal no ramo artístico vai ser o seu sustento. E para exemplificar essa verdade, esse fato, na realidade, eu escolhi o Silvio de Abreu. Quem gosta de novela não precisa de introdução ao Silvio de Abreu. Ele é um dos maiores novelistas, especialista em escrever novelas da história da TV brasileira, né? Muitos sucessos da TV Globo, da década de 70 até hoje, foram escritos pelo Silvio de Abreu. Ele foi tão bem sucedido que depois ele foi convidado pela Globo para dirigir o setor de dramaturgia. Ele escolhia quais seriam as sinopses que se transformariam nas novelas, a sequência das novelas, ele coordenava, supervisionava o trabalho dos roteiristas e treinou novos roteiristas. E foi extremamente bem remunerado nesse trabalho. É um dos autores, certamente, que melhor financeiramente conseguiram ter retorno do seu trabalho. Trabalhando muito, mas sendo muito bem remunerado pelo seu trabalho. Quem vê o sucesso do roteirista, do novelista Silvio de Abreu, pouca gente sabe que ele começou como um ator. Em entrevistas, ele descreve que ele foi, durante a década de 60, até o início da década de 70, ator, e um ator sem relevância, um ator que ele mesmo, muito bem-humorado, disse, um ator sem talento. Ele tinha vocação, mas ele não tinha talento, né?
Ele não evoluía naquela carreira. Até que, em algum momento da década de 70, ele foi indo para trás das câmeras, no papel de diretor e depois de roteirista. E foi aí que a carreira dele decolou. Então, gente, às vezes você tem vocação, mas às vezes não é o seu maior talento. E você pode achar outros talentos e vocações para se manter como um artista criativo. O Silvio fez isso e fez essa transição muito bem. Ele está produtivo e um profissional muito requisitado até hoje, depois dos 80 anos. Outra característica de carreiras bem-sucedidas, que tem o toque e a visão empreendedora, quem define a viabilidade da sua carreira artística é o público. Isso é uma coisa muito importante. E o exemplo que eu dou para essa característica é o Andrea Bocelli, que é o mais famoso tenor da indústria fonográfica, da indústria da música do nosso tempo, né? Ele, em entrevistas, costuma dizer que ele sempre amou cantar, ele sempre quis ser um cantor. Mas desde muito cedo ele aprendeu que uma carreira de cantor não é definida apenas por você gostar de cantar, mas sim, principalmente, do público gostar de ouvir você cantando e comprar os seus shows, comprar os seus discos, não é? Monetizar, como os termos de hoje em dia, né? O seu talento. E no caso do Bocelli, foi muito interessante, porque ele era um cantor da noite de Milão, na região onde ele nasceu. Para quem acompanha a carreira do Bocelli, ele é um cantor muito versátil, ele canta muito bem vários tipos de música. Mas o que destacou na versatilidade dele e direcionou a carreira dele para um grande sucesso comercial foi o trabalho dele de tenor. Ele canta áreas de ópera e a indústria da música colocou ele cantando um pop com roupagem de ópera. Então, ele transita entre a ópera e o popular com uma impostação de tenor operístico. E isso fez com que ele criasse um nicho, fosse um destaque nesse nicho da música e tornou ele uma estrela internacional. Então, ele achou o nicho onde ele se destacava e deu o sucesso comercial para a carreira do cantor, né? Viabilizou. Ou seja, às vezes, gente, você é o cantor certo ou o artista certo com o repertório errado. Não é que seja errado, mas comercialmente não viável. Então, você tem que achar o nicho que consuma, que goste, no qual você se encaixe e transforme viável seus produtos com viabilidade econômica. Outro dado interessante é que tem muito artista jovem que fala, olha, não tem espaço, o mercado não me absorve, eu tenho que criar o meu produto, eu tenho que criar alguma coisa que seja a minha cara. E dois artistas que ficaram muito populares no Brasil nas últimas décadas fizeram isso de uma maneira muito bem feita, que é o saudoso Paulo Gustavo e a sua amiga Mônica Martelli. Cada um deles, no seu momento, transformou alguma coisa da história da sua vida em produto artístico que virou não apenas um grande sucesso, mas uma sucessão de sucessos. No caso do Paulo Gustavo, ele criou uma peça, Minha Mãe é uma peça baseada na mãe dele e falando um pouco da história da família dele, de uma maneira hilariante, que virou um sucesso no teatro e que transformou-se num sucesso ainda maior no cinema, uma cinesérie que todo mundo assistiu, bateu recordes. Mônica Martelli também, ela resolveu transformar todos os seus encontros amorosos, né, na sua vida de solteira em uma peça que fez enorme sucesso, virou também um filme de muito sucesso, uma série, uma cinesérie de muito sucesso que ela está trabalhando até hoje. Então, o que acontece é que, para o artista, a inspiração
para criar produtos diferenciados, às vezes, vem de histórias muito próximas, da sua história, de pessoas que estão próximas, ou de temas que te sensibilizam. Então, uma dica para os criadores afinal de contas, quais são os temas e histórias que te sensibilizam e que podem atingir o público e virar um produto artístico? Essa é uma provocação para vocês que estão assistindo. Vamos lá, as suas histórias. Né? Qual que pode atingir um público interessante e viável economicamente? Outro exemplo, para mim e para toda a classe artística aí que teve no teatro aí nas últimas décadas, foi o mais importante dos nossos atores do teatro aí, dos últimos 70 anos no teatro, que foi o Paulo Autran, esse senhor que está representado nesse slide aí. O Paulo foi um ator raro, que ele conciliou duas coisas que poucos artistas conseguem. Ele foi um ator de enorme reconhecimento de crítica, era muito, tinha um reconhecimento, um status de um grande ator pela crítica, né? E ele teve também um reconhecimento popular, ele tinha muito público. Ele, nos seus 58 anos de trabalho, ele teve muito sucesso de público. A última peça dele, quando ele já estava doente, ele levou mais de 100 mil pessoas para assistir. Ele teve que interromper porque ficou doente. Então, aos 85 anos, depois de 58 anos de carreira, como é que ele conseguiu ter essa carreira tão bem-sucedida como crítica, artisticamente, e um grande sucesso de público? A estratégia dele, na realidade, dos 58 anos de trabalho dele no teatro, grande parte desse tempo ele produziu. Ele não foi apenas um ator bem-sucedido, ele foi um produtor bem-sucedido. E, como produtor, ele mesclava escolhas mais artísticas, com maior valor artístico e menos valor comercial, e ele alternava com produções com menos reconhecimento artístico e mais potencial de público, as tais peças comerciais. Isso aí viabilizava economicamente a carreira dele. Então, ele ia ganhando, mantendo status de grande estrela pela crítica e de grande estrela pelo público. Lógico, um talento incrível, mas teve ator tão talentoso quanto o Paulo Autran que não teve essa sensibilidade, essa escolha de ser um sucesso de crítica e de público. Então, pense nisso nas suas escolhas. Uma outra coisa muito importante, que para qualquer carreira, dentro ou fora do ramo artístico, é fundamental você cuidar da sua rede de contatos e do seu marketing pessoal. Tem artista que fala, não, o valor da minha carreira é o valor da minha arte, é o valor das minhas ideias, dos produtos, dos meus espetáculos, dos meus discos, mas só o seu talento artístico, sem uma rede de contatos que te ajude a promover o seu talento, você não vai sair do lugar. Você vai ter que ter divulgação, você vai ter que ter comercialização, distribuição, você vai precisar ser chamado, você quer ser um ator, um cantor, um escritor, que seja chamado para projetos, você precisa circular, você precisa participar dos eventos do seu ramo, você precisa aparecer, você precisa ser lembrado. Né? E isso a gente faz cultivando network. Tem artista que não é bom disso. Tem artista talentoso, que é extremamente introspectivo, que não gosta e se aborrece com contatos. Então, tem um agente, tem alguém que faça isso por você, porque senão você não vai longe. Bom, e nós temos também, falando agora dos artistas que viraram empreendedores do ramo artístico, algumas lembranças importantes de um artista para um artista que se transforma em empreendedor, que acumula esses dois papéis, né? Que aconteceu comigo, com colegas, com empresas que eu acompanhei ao longo do tempo, e que são dicas boas.
Você é um empreendedor do ramo artístico, um artista que virou um empreendedor do ramo artístico? Lembre-se sempre do papel da intuição e da gestão. Tem o momento da intuição e tem o momento da gestão. Tem alguns artistas que falam o seguinte: não, eu sei o que o meu público quer, eu tenho aquela. Eu sei o que eu quero produzir, o que vai dar certo. Eles usam a sua intuição, aquilo que eles sentem para criar. Muito bem. E algumas vezes eles conseguem criar coisas muito boas, muito interessantes. Mas isso não é suficiente para gerar um produto e uma empresa. Isso você, com intuição, você tem que associar a gestão financeira, de produção, de marketing. Eu já conheci produtos muito bons que tiveram um grande sucesso com o público e que se transformaram em fracassos financeiros e falência. Por quê? A pessoa sabia produzir, mas ela não sabia administrar financeiramente. Entrava muito dinheiro, mas saía mais dinheiro e o artista não percebia. Você precisa ter. Se você tem alguns artistas que têm esse talento para números, para finanças. Tem alguns que não têm. Precisam de ajuda nisso. Tem gente que é ótimo, tem artistas que são ótimos para marketing, né? E outros que não são, e precisam de ajuda nisso, né? Tem que gerir, tem que administrar economicamente, porque senão só um produto que agrade não é suficiente para você ter um negócio sustentável, certo? Outra coisa, resultado artístico versus resultado financeiro. Tem artista que acha, na hora que eu conseguir ter um produto que o público goste, que a crítica goste, eu vou estar com os meus problemas financeiros resolvidos. Bobagem. Eu já vi muito produto que não agradava tanto, que não era tão bem feito, mas que era bem gerido e gerou mais retorno financeiro do que grandes obras de arte que foram grandes sucessos, mas não tinham gestão. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bons produtos artísticos podem gerar resultado financeiro ou não, dependendo de como você administra. Se você não tem habilidade para gestão, busque ajuda para isso. Outra armadilha que pode estar na carreira para um artista empreendedor e artístico é o desejo de independência artística não conversar com a interdependência econômica. Tem muito artista, e eu acho que eu posso me localizar nisso perfeitamente, que abre o negócio porque quer mostrar, quer ter independência na sua criação, quer criar aquilo que ele realmente deseja, do jeito que ele quer, com as suas ideias, com as suas preferências estéticas. Ótimo, maravilha. Só que tem uma coisa: se você quer transformar a sua produção artística em produto artístico, você entra num ciclo econômico, como qualquer outro. Você tem clientes lá que vão consumir isso. E para até chegar nos seus clientes, você vai ter que passar por vários processos de financiamento, de gestão, de produção, de marketing. Você tem que envolver várias pessoas. Você, mesmo conhecendo tudo, não tem capacidade de fazer todos os papéis no ciclo econômico para transformar uma criação artística em produto consumido. Então, por mais que você queira ter independência artística, você depende dos outros para gerar da força de trabalho e da expertise de outros profissionais para chegar a ter o sucesso comercial. E aí, eu vou finalizar nossa conversa compartilhando com vocês lições, erros e acertos dos meus 30 anos como artista empreendedor. Quem sabe eu posso colaborar um pouco. Se você aprender com os erros dos outros, não precisa você errar, e isso pode ser muito bom. Acho que uma coisa que fui aprendendo aos poucos, e não tinha, era fazer o plano B. Ou seja, como você cria um produto artístico, uma peça, um show, um livro,
um espetáculo, você tem que ter um plano B, ou até C e D. E se não der certo? E se o público não gostar? E se eu não conseguir cobrir os meus investimentos? O que eu faço? Tem um outro público que eu posso atender, eu posso mudar a estratégia, eu posso diminuir os riscos, eu posso diminuir o prejuízo. Se você pensa, quando você planeja um projeto, você pensar em todas as alternativas de sucesso, em todas as alternativas de fracasso, o que você pode fazer nas diversas alternativas, você não é pego de surpresa. Então, você fez um planejamento melhor e você vai usufruir do sucesso e você vai diminuir o prejuízo no fracasso. Eu acho que em alguns momentos da minha jornada, eu descuidei do network. Quis produzir um produto legal, bacana, e esqueci de que eu tinha que ter uma rede de contatos para me ajudar a produzir e promover esses produtos. Então, é muito importante. Foco, me faltou foco algumas vezes, eu estava muito autofocado naquilo que eu queria e esqueci de focar no público-alvo, né? É um produto, não é para mim, o produto é para quem vai consumi-lo. Ouvir pensar mais em quem vai consumir é algo importante. Foco no cliente, foco em transformar um produto em um produto viável, consumível, né? Compreensível para o seu público. Às vezes, eu tive um bom timing de tendência de mercado e algumas vezes não. E se você lança um bom produto no momento errado, da maneira errada, você perdeu muito tempo de trabalho não vendo a tendência de mercado. Às vezes, eu já lancei produtos no momento errado do mercado e acabei queimando o produto. Então, a sensibilidade de você achar o tempo e a estratégia certa para lançar um produto é muito interessante e faz toda a diferença. Em alguns poucos momentos, eu assumi riscos exagerados. Sabe aquele momento que você está tudo dando muito certo, muito certo, muito certo? Eu vou dar esse passo um pouquinho maior, porque as coisas deram certo até esse momento, por que vão dar errado? Vão dar errado. Isso aí é natural, a lei de Murphy, não é isso? Se alguma coisa pode dar errada, vai dar errado. E aí, o tempo todo, você tem que fazer aquele cálculo. E se der errado? Dá para contornar esse prejuízo ou não? Eu acho que, em alguns momentos, eu falei nisso, e foram lições importantes para mim. Às vezes, me faltou flexibilidade e agilidade diante de mudanças de cenário. Como eu falei para vocês, eu estou há 30 anos nesse mercado. Muita coisa acontece em 30 anos, gente. Tem momentos bons, momentos ruins, viradas de mercado, recessões que foram inesperadas, crises políticas que viram crises econômicas, pandemias. E aí, o que você faz quando tudo muda? O cenário muda radicalmente em pouco tempo. Ter rapidez para reformatar a sua estratégia vai diminuir o seu prejuízo. Né? Isso é uma coisa muito importante. O empreendedor não está apenas preocupado no que ele vai ganhar, mas no que ele vai deixar de perder. Né? Acho que são ganhos e perdas. Isso aí é inevitável na carreira de um empreendedor, e saber ganhar, saber perder e saber administrar essas duas coisas é que é o sucesso no longo prazo. E falta de parcerias eficazes de vendas. Eu já tive bons parceiros comerciais, mas eu acho que eu poderia ter tido muito mais sucesso se eu investisse mais em bons parceiros comerciais, que são fundamentais para o sucesso. Alguns acertos eu acho que os meus melhores momentos como empreendedor artístico foi quando eu consegui desenvolver produtos de nicho. Eu era um produtor independente que queria fazer produtos e chegar ao meu público sem grandes investimentos de financiamento externo. Então, eu produzi coisas para públicos específicos.
treinamento peças de teatro sobre atendimento ao cliente, né? Público específico, e eu consegui atingir no momento em que eu percebi que as empresas estavam querendo melhorar as suas equipes de atendimento, que precisavam de produtos. No momento em que eu percebi que o tema inteligência emocional era um tema muito importante para as empresas, e produzi a primeira peça sobre o tema no mundo, que eu saiba, conversando com o Daniel Goleman, que foi o papa desse conceito, há 20 anos atrás, ele desconhecia outra peça. Então, eu fiz uma peça que foi muito bem sucedida. Então, o timing de você produzir uma coisa específica para um público específico envolve menos custos e torna um pequeno projeto muito mais viável. Perceber novas oportunidades, né, de negócio como artista, como eu falei para vocês, peças de atendimento quando as empresas queriam melhorar suas equipes, peça de inteligência emocional quando as empresas estavam preocupadas com isso, né? Um show solo sobre mudança, no momento que as empresas estavam vivendo intensas mudanças, também foi um sucesso muito grande. Eu acho que um dos meus fortes, trabalhando especialmente no setor corporativo, foi de tentar fazer um bom relacionamento com os clientes. Eu não era o artista que inflexível, que chegava para o cliente e falava para ele o que ele deveria fazer, até porque ele não conhece de arte. Eu me coloquei no papel de consultor artístico. Eu tentava entender o que o meu cliente precisava para o evento dele e tentava gerar alternativas negociadas que ele entendesse e concordasse. Isso abre espaço para você fazer vários trabalhos interessantes no mesmo cliente. Acho que um ponto legal no meu perfil foi ter, como artista, ter conseguido trazer artistas talentosos para trabalhar comigo e que se sentiram bem valorizados e que trabalham até hoje comigo. E ter uma boa equipe de artistas talentosos e comprometidos é um diferencial incrível. E ser um artista que trabalha para um público que quer trazer arte para um evento, mas que não conhece muito. Então, ser o consultor, né? E que leva recursos artísticos para um evento, acho que foi um ponto forte da minha carreira, né? Bom, então, gente, essa foi a aula Empreendedorismo Artístico versus Artista Empreendedor. Essa aula foi patrocinada pelo PROAC Direto 2021, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. É um prazer estar conversando com vocês. Se você gostou da aula e tem alguma dúvida, coloque para a gente. É sempre um prazer essa aula vai estar no YouTube, no Facebook, no Instagram, LinkedIn, todas as redes que a gente conseguir colocar. Se você está vendo essa aula e tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, vai ser um prazer trocar ideias com você. Tá? Os meus contatos estão aqui no slide, né? Meu e-mail, meu site, meu número de contato com o WhatsApp, e a forma de me encontrar, as hashtags que me encontram nas redes sociais. Muito obrigado, muito sucesso aos nossos colegas artistas empreendedores artísticos. Quero estar com vocês e ter muitas oportunidades de estar com os meus colegas. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.